Psicanálise em 5 minutos. Bom, vamos para mais um Psicanálise em 5 minutos e hoje a gente vai trabalhar com o tema da fantasia. Bom, o Lacan ele faz essa proposta de trabalhar com essas expressões algébricas aí para a transmissão da psicanálise. Num primeiro momento, parece complicado lidar com essas fórmulas, elas aparentam uma certa confusão para quem está fazendo o estudo da psicanálise. No entanto, é uma tentativa do Lacan de evitar que a gente caia em interpretações das interpretações da transmissão da psicanálise. Quando a gente faz essas reduções a esses modelos visuais, a gente acaba tornando mais objetivo, né, o centro dos conceitos. Então, pouco a pouco, eles se tornam bastante interessantes para o nosso estudo, para a nossa formação. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho aqui de forma sintética, em 5 minutinhos, esse matema. No primeiro momento, a gente vai ter ali nesse matema o sujeito dividido. Então, a gente tem esse S com aí uma barra no meio. O que é esse sujeito dividido? Diferente da ideia de indivíduo que a gente tem, indivíduo é aquele ser, né, único, individual. Na psicanálise, a gente não entende assim. Até porque a gente se constitui através do outro, sujeito ao desejo do outro. Mas aqui a gente pode pensar também que nós somos seres de conflito. Nós somos sujeitos que somos conflituosos frente ao desejo. Porque nós desejamos coisas que nós temos dificuldade de admitir que desejamos. Aí vem as demandas do inconsciente. Então nós somos sujeitos divididos, nós temos dificuldade de assumir que somos conflituosos. Olha, isso dá pano para manga em toda análise. Então olha aqui, sujeitos divididos. Somos nós, aqui eu tenho a primeira parte, o sujeito dividido. Ok, esse sujeito dividido, ele vai se relacionar com um objeto. Esse objeto vai ser um objeto causa de desejo. E esse objeto causa de desejo, ele tem uma fantasia embutida naturalmente nele, que é sempre uma fantasia de satisfação plena, ou seja, de completar. Então tem-se ali uma ideia, né, de, vamos imaginar, por exemplo, na esfera do amor, de sermos completamente amados, completamente satisfeitos, de sermos enxergados pelo outro como plenos, como perfeitos, como ideais. Ou seja, é algo impossível, é da ordem do impossível. Mas nós temos ali esse movimento, né, nesse objeto causa de desejo. Esse objeto também pode ser mais de gozar, mas eu não vou entrar nesse aspecto, mas ele vai caber aí nessas fantasias também dentro desse matema, tá? Mas então eu tenho o sujeito dividido e tenho aqui o objeto causa de desejo. O que o Lacan vai propor aqui? Ele vai propor um símbolo interessante entre esses dois agentes aqui, o sujeito e o objeto causa de desejo. Vai ser esse símbolo que parece um losango aqui, né? Então você tem esse símbolo aqui. Esse símbolo, na verdade, ele é um símbolo de conjunção e disjunção. Ou seja, eles são dois símbolos, né? Olha aqui, o símbolo de conjunção e disjunção. Se eu junto os dois, eu tenho losango aqui. Qual que é a ideia? É a ideia de um símbolo que aproxima e afasta ao mesmo tempo, conjunta e disjunta ao mesmo tempo. Então a relação do sujeito com esse objeto causa de desejo é sempre de aproximar e de afastar, de aproximar e de afastar. Até na troca do objeto para tentar alcançar essa tal satisfação. Aqui é a fantasia, né? Acabou, não consegui, eu troco por outro que eu mantenho a fantasia fundamental de tentar ser completo. Então eu fico ali, conjuntando, disjuntando nesse aspecto. Tem uma comparação que o Freud vai fazer em textos dele, na Psicologia das Massas, acredito, que é uma comparação que ele faz, por exemplo, com o dilema do porco-espinho do Schopenhauer. Que ele fala o seguinte, né? É aquela ideia da proximidade e afastamento necessário entre os porcos-espinhos. Imagina num frio enorme, né? Um porco-espinho tem que se aproximar do outro para se esquentar. Só que se ele se aproximar demais, um vai espetar o outro, ou seja, vai causar sofrimento no outro. Então eu tenho que estar próximo, mas eu tenho que manter uma distância.
E aqui está o dilema, né? Aqui está a estrutura da fantasia. O sujeito que se aproxima e se afasta do objeto causa de desejo. E aí ele mantém uma fantasia na sua vida, toda uma fantasia fundamental de afastamento, de aproximação, tentando sempre buscar a satisfação plena. Tá aí, o matema da fantasia.